O vídeo de hoje vai ser sobre técnicas que têm um custo muito alto aos seus usuários. Bem, o vídeo de hoje eu vou falar sobre técnicas que têm um custo muito alto para o usuário, tipo técnicas que a pessoa usa e ela fica muito debilitada, ou uma técnica que tem uma grande consequência para o personagem conseguir utilizar. Então vamos ao vídeo. A primeira técnica é o Kaioken, né? Basicamente, para quem viu Dragon Ball sabe que essa técnica é uma técnica que dá uma vantagem muito alta para o seu oponente, pois ele pode aumentar a sua força quase que indefinidamente, né? Basicamente, o tanto que ele conseguir controlar do poder, né? Porém, essa técnica tem um custo muito alto para o usuário, visto que quanto mais ele aumenta o poder dele, graças a essa técnica, mais desgastado o corpo dele fica. Então, se ele não conseguir derrotar o oponente dele, ele pode ser derrotado facilmente devido os danos que essa técnica causa ao corpo dele, como aconteceu com o Goku na luta contra o Vegeta, onde ele chegou no limite aumentando o Kaioken em 4 vezes, e na luta contra o Freeza, onde o Goku aumentou o Kaioken dele 20 vezes e ficou muito debilitado e não conseguiu derrotar o Freeza. Um outro exemplo também é na luta contra o Hito, onde o Goku aumentou o Kaioken dele 20 vezes e mesclou com o Super Saiyajin Blue, né? O que ocasionou uma doença do Ki, onde o Goku meio que usou o Ki dele muito desordenadamente e acabou causando esse problema para ele, né? Com o tempo ele pode usar assim essa técnica e aumentar elas mais vezes, que ele não vai ter problemas. Porém, ela tem esse problema aí: se ele aumentar muito e superar o limite dela, ele acaba destruindo o seu corpo. Agora vamos à segunda técnica que causa um grande dano ao usuário. E basicamente essa técnica, ou essas técnicas, no caso essas habilidades, são os Gears do Luffy, né? Você pode ver que ao longo de One Piece todos os Gears do Luffy causam algum problema para ele, né? O Gear Second, quando o Luffy não dominava o Gear Second por completo, né? Tinha um grande desgaste corporal e vai acabando com a vida dele, né? O Gear Third, né? Que no caso ele fica gigante, deixava ele encolhido e deixava ele uma grande desvantagem no combate, poderia ocasionar na provável morte dele, dependendo do oponente, né? O Gear Forte e os outros variações do Gear Forte basicamente desgastam o corpo dele ao nível que ele acaba ficando muitos dias dormindo, né? E agora tem o Gear 5, né? Que tem um grande desgaste no corpo do Luffy. Nós não sabemos ainda quais são os impactos, mas dá pra gente ver sim que ela tem grandes impactos na vida do Luffy. No caso, pode reduzir a vida dele, pode deixar ele debilitado por muitos dias e por aí vai, né? Ele ganha muito poder usando essas técnicas, porém ele tem um custo muito alto que impacta diretamente a vida dele, como já foi dito e mostrado no mangá diversas vezes. Bem, eu tô passando aqui no meio do vídeo para falar com vocês se inscreverem no meu canal e me dar uma moralzinha. Falou! Bem, agora vamos à terceira técnica, né? Basicamente a terceira técnica é o Sharingan e seus derivados. Para quem viu Naruto sabe que o Sharingan é um problema para os Uchihas muito grande. Primeiro, para despertar essa técnica já é um negócio bem chatinho de despertar, né? Sem contar o desgaste, etc. Apesar que os Uchihas são meio que desenvolvidos biologicamente para poder tancar o Sharingan, mas um exemplo como o Kakashi, que não é um Uchiha de sangue, ele tem grandes problemas em usar um Sharingan. E também tem as variações do Sharingan, um exemplo, o Mangekyo Sharingan, né? Que para você despertar essa técnica, basicamente você tem que acabar com a vida do seu melhor amigo. Então ela tem um custo extremamente elevado, ou passar por um grande trauma, né? Então já é uma coisa que você vê que não é fácil de despertar, né? Tem um custo muito alto para você alcançar esse poder. Outro exemplo é o Mangekyo Sharingan Eterno, que basicamente você tem que arrancar os olhos do seu irmão para você ter o Mangekyo Eterno. Então basicamente é uma coisa que é extremamente difícil de conseguir, né? Porque não é qualquer um que tem a frieza igual o Madara, que de simplesmente pegar os olhos do irmão dele e usar, ou o Sasuke e etc, né? Então você já, ainda mais agora, né, que não tem tantos Uchihas assim disponíveis para poder arrancar os olhos e etc, e antigamente também isso era muito problema, pois os Uchihas ficavam arrancando os olhos um dos outros para conseguir ficar mais forte. Então já vê que isso aí não é uma técnica muito boa assim de você querer ter, né? Que você vai ter que... é boa na base, né? Na base, falar, o Sharingan boa, copia jutsu, beleza. Mas passou disso aí, já começa a ter uns perrenguezinhos se você não tiver um pouquinho de frieza no coração para executar tudo que tem que ser executado para você conseguir alcançar o máximo. Então basicamente essa terceira técnica tem um custo muito alto para o usuário. Vamos à quarta técnica que tem um custo extremamente elevado para o
usuário. Basicamente é o novo Kikorru ou Kikorru do Tenshinhan. Basicamente essa técnica gasta não só o Ki do usuário, mas também a energia vital dela, né? Nunca foi falado em Dragon Ball se essa técnica causa um envelhecimento precoce no usuário, mas essa técnica ela acaba acabando com a vida do usuário. Um exemplo é o Tenshinhan, quando ele tentou parar o céu e isso desgastou ele tanto que ele basicamente quase morreu, né? Só não morreu por pouco, e também na luta contra o Nappa, quando o Cao se explodiu. Basicamente, o Shenshou usou o novo Kikorru no máximo, ao ponto que ele acabou com a sua própria vida apenas para tentar derrotar o Saiyajin. Então esta é a quarta técnica que tem um grande custo para o seu usuário, né? Ao ponto dela é capaz até mesmo de o matar. Agora vamos à quinta técnica que tem um custo muito alto para o seu usuário. E basicamente essa técnica aqui é o Rasen Shuriken do Naruto, né? Não sei se isso continua, não lembro se esse dano que ela causa ao usuário ainda permanece agora, mas pelo que eu me lembro ainda não permanece. Mas pelo menos quando ela foi criada, ela se tornou um jutsu proibido. Basicamente porque ela causava um grande dano ao corpo de quem estava usando, pois a sua habilidade, né, de destruir os caminhos de chakra do corpo do seu oponente acabava que também destruía os caminhos de chakra do usuário, no caso do braço, onde estava com o contato maior ou mais próximo da técnica, e acabava que, tipo, se o Naruto usasse essa técnica por um grande período de tempo ou várias vezes, ele acabaria perdendo os caminhos de chakra que tem no braço dele, graças ao uso exagerado dessa técnica. Não sei se esse dano permanece, não lembro, pois eu já vi Naruto há um bom tempo, mas sim, era uma técnica que tinha um custo muito alto para o usuário e acabou se tornando um jutsu proibido. Bem, esses foram os vídeos, essas foram as técnicas. Se vocês quiserem mais técnicas, só deixar nos comentários que eu vou olhar, ou alguma pergunta também. Até o próximo vídeo e tchau!